Graça e paz, amados irmãos. Louvado seja Deus por essa noite. Nós queremos agradecer, pastor Rogério e eu, a todos os coristas do Coral Canaã, os músicos da orquestra, que fizeram um esforço, mesmo não estando no feriado, para estar aqui nos ensaios e estar aqui louvando a Deus. Eu queria que a igreja desse uma linda salva de palmas a Jesus, a todos vocês que têm se esforçado e trabalhado na obra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos rica e poderosamente no nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar, por favor, se colocar em pé e abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, Evangelho João, de capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 23. Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 23. Ao cair da tarde do primeiro dia. Ao cair da tarde do primeiro dia. Guarda isso no teu coração. Ao cair da tarde do primeiro dia. Amém? João capítulo 20, versos 19 a 23 diz assim: chegada, ou melhor, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, se colocou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhe-ão retidos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, por essa noite aqui na Tua presença. Queremos Te agradecer por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Tua fidelidade, pelo Teu amor, por Tua graça. E Te pedimos, ó Deus, que nessa noite Tu venhas falar conosco de uma maneira poderosa e sobrenatural. Eu sei que Tu tens uma palavra para nós. O Senhor já administrou o meu coração para a Tua igreja. Ó Deus, a Tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fale conosco nessa noite. Queremos ouvir a Tua voz, porque temos certeza absoluta que durante essa semana toda experimentaremos, ó Pai, a reverberação do poder dessa palavra no nosso viver. Faz isso na história das nossas vidas. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Quando nós estudamos um pouquinho psicologia, e eu não quero falar sobre psicologia, mas a psicologia é muito falada nos nossos dias, por conta da depressão, síndrome do pânico, síndrome do toque, e por aí vai. Há muitas vertentes das doenças psicossomáticas. Mas eu gostaria de, nessa noite, fazer um relato de uma mulher que escreveu na revista Veja sobre a síndrome do entardecer. Síndrome do entardecer. Diga para o teu irmão: síndrome do entardecer. Essa mulher disse o seguinte: domingo, fim de tarde, friozinho. Não tem um pouco a ver com a nossa realidade aqui nesse início de noite e fim de tarde? Ela disse: domingo, fim de tarde, friozinho, o sol já foi embora. E aquela angústia chegou. Sofro, diz ela, síndrome do entardecer. O sol se põe, já não é mais dia, agora é noite. Não tem a luz do sol, nem o brilho das estrelas.
É um momento meio não momento, um algo sem explicação. Isto é o que eu sinto, chamado síndrome do entardecer. Vamos ser sinceros, meus amados irmãos. Quantos de nós, mesmo sendo evangélicos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, não passamos também pela síndrome do entardecer? A síndrome do entardecer é aquele momento em que parece que a vida da gente, mesmo a gente tendo Jesus de Nazaré na vida, parece que a vida da gente, em um determinado momento da história do nosso viver, ela se torna acinzentada. A síndrome do entardecer é quando a gente se pega se sentindo só, desamparado, frustrado nos nossos sonhos. O sentimento que nos vem muitas vezes da síndrome do entardecer é que parece que quanto mais nós buscamos a Deus, parece que mais as coisas se complicam. A síndrome do entardecer é como um domingo, fim de tarde, em que esse fim de tarde está friozinho e já está nos alertando que a segunda nebulosa já está às portas. Tirando isso da literalidade e passando por uma aplicação do nosso viver, nós todos passamos pelo síndrome do entardecer. São momentos sombrios da história da vida da gente, em que a gente tem a sensação de que Deus nos deixou na mão. Assim estavam os discípulos de Jesus de Nazaré. Assim estavam se sentindo aqueles que andaram com Jesus durante 3 anos e meio. Eles estavam agora juntos num lugar, num ambiente com as portas trancadas, abatidos, desiludidos, entristecidos, amargurados, angustiados, experimentando a síndrome do entardecer. Eles criaram uma expectativa de que Jesus de Nazaré, que havia andado com eles, ele não os deixaria na mão. Mas Jesus, ele sofre, ele é crucificado, eles veem o martírio de Jesus da cruz, e quando eles sepultam Jesus, eles vão para um lugar e se trancam num lugar, desolados, abatidos, entristecidos, amargurados, desesperançados, entregando os pontos da vida. Porque agora eles estavam experimentando o que eu chamo da síndrome do entardecer. Estavam desiludidos, porque aquele que operava milagre no meio deles, agora não estava mais entre eles. Aquele que prometera andar com eles todos os dias até a consumação dos séculos, agora estava sepultado lá no sepulcro. Mas de repente, acontecem nessa síndrome do entardecer algumas coisas extraordinárias que vão acontecer na minha e na tua vida, que estamos passando pelo processo da solidão e da dor. Quando nós olhamos o texto sagrado no verso 19, João vai dizer que chegada a tarde, ou ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e eu tenho uma boa notícia para dizer para você. No ápice da síndrome do entardecer, alguma coisa está para acontecer. Diga para o teu irmão, alguma coisa está para acontecer. Ora, o que acontece na vida dos discípulos que estavam passando pela síndrome do entardecer? Primeira coisa que acontece, eles estavam com as portas cerradas e Jesus entra pelas portas sem abrir as portas. Acho que você não está entendendo o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite. A Bíblia Sagrada diz que Jesus entra onde os discípulos estavam sem precisar usar chave, sem precisar arrombar portas. No ápice da síndrome do entardecer, Jesus se revela a eles, sem
sem precisar abrir as portas, porque Ele é Deus que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Eles estavam experimentando a dor da solidão, a dor do esquecimento, a dor da síndrome do entardecer, desolados, desesperançosos, e trancaram as portas, porque eles estavam com medo dos judeus que haviam matado Jesus, que agora eles viessem a perseguir também os discípulos de Jesus. Eles estavam lá dentro daquele ambiente com as portas trancadas, com as portas fechadas, com as portas cerradas. Não havia meio de entrar ali, a não ser Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, Jesus Cristo se revela a eles ao cair da tarde do primeiro dia. Mesmo as portas estando trancadas, Jesus entra para ter com eles. Eu vim aqui dizer isso para você. Jesus vai se revelar a você e a mim de modos e maneiras que nós não vamos conseguir entender. Você vai dizer: como Deus pôde fazer isso? Eu não imaginava que Deus faria como fez. Eu não tinha nem noção que Deus poderia agir dessa maneira, desse modo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você vai ficar assustado, vai ficar embasbacado da coisa e da maneira pela qual Deus vai agir. Deus não vai agir do jeito que você acha que Ele vai agir. Ele vai agir do jeito que Ele acha que Ele vai agir, porque Ele é Deus. Mas Ele vai agir. Eu vim aqui dizer para você e para mim, que mesmo que as portas estejam trancadas, e que a angústia esteja trancafiada dentro de você, Ele não vai pedir licença, Ele vai entrar e vai agir de modo sobrenatural. E quando Ele entra para fazer uma grande obra. Irmã amiga, Deus está entrando para fazer uma grande obra. Meu irmão, Deus está entrando na história da tua vida, adentrando no teu coração, para fazer uma grande obra. Obra que o homem não pode fazer, que rico não pode fazer, que poderosos não podem fazer, que psicólogos não podem fazer, que médicos não podem fazer. Jesus de Nazaré pode fazer. Ao cair da tarde do primeiro dia, na síndrome do entardecer, na síndrome da desolação e da desesperança, Jesus passa por onde ninguém conseguia passar e se revela de maneira sobrenatural para eles. Diga para o teu irmão: Deus vai se revelar de um modo sobrenatural. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Você crê que chegou a hora de Deus dar um basta no nosso modo de vida natural, e chegou a hora de Ele se revelar a você de maneira sobrenatural? Porque vamos ser sinceros, meus irmãos, tem coisas que só Jesus faz, e Ele vai fazer nesses dias, diz o Senhor. Eu vim aqui profetizar isso para você. Ele vai fazer nesses dias. Ele vai fazer uma obra aqui, uma obra aqui, uma obra aqui, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Não há obstáculo humano que Deus não possa transpor. E Deus vai agir de maneira sobrenatural na história da minha e da tua vida. Irmão, guarda isso no teu coração, amém? Se eu terminasse a palavra aqui agora, guarda isso no teu coração. A obra Deus vai completar. E vai ser de modo sobrenatural. Você pensa que vem de lá, virá de cá. Você pensa que vem de cá, pode vir de lá. Você pensa que vem dali, pode vir daqui.
Mas uma coisa eu tenho para te dizer, na autoridade que Deus está me dando aqui, no nome de Jesus, Ele vai aparecer de maneira que você nem imaginava que Ele vai aparecer. Eu vim dizer isso em nome de Jesus. Você está confiando que vem de lá, mas vem de cá, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo lugar, ao cair da tarde do primeiro dia, o Jesus de Nazaré se manifesta como príncipe da paz. Você pode dizer amém? Ele diz aqui no verso 19, a última parte. Chegou Jesus, se colocou no meio, ele lhes disse: paz seja convosco. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Se você olhar o texto dos versos 19 ao verso 31, você vai ver que 3 vezes Jesus diz: paz seja convosco. Quando Jesus entra sem abrir as portas, a porta estava trancada, continuou trancada, porque ele não precisa abrir porta para dizer que ele é Deus, ele passa pela porta e entra por ela, e não há quem impeça o agir de Deus. Deus está dizendo isso no meu coração agora. Não há quem impeça o agir de Deus. Não há quem impeça o agir de Deus. Não há quem impeça o agir de Deus. A Bíblia diz que as portas estavam trancadas. Ele entra e diz para os discípulos que estavam assim, abatidos, desolados, outros talvez chorando, outros com medo. E eu acho que Deus é tão Deus, que se Jesus chegasse batendo na porta, pastor Rogério, os discípulos, eu acho que iam desmaiar de medo. Porque se eles já estavam com a porta trancada, com medo da perseguição dos judeus, qualquer um que chegasse na porta e batesse, você mesmo, euzinho, nós, diríamos o seguinte: são os caras. Pode ter certeza que é notícia ruim. Chegou a hora do fuzilamento. Agora nós vamos ser crucificados também. Mas porque Jesus de Nazaré conhece a gente, e Jesus de Nazaré não traz medo, mas traz a libertação do medo, ele chega dizendo: paz seja convosco. Você sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Se você olhar no texto sagrado aí, a palavra paz, que você vê 3 vezes aí no texto sagrado, as 3 palavras paz estão com letra maiúscula. Em outras palavras, quando Jesus entra, eles estavam todos angustiados, abatidos, na síndrome do entardecer, angustiados, desolados da vida. Jesus chega para eles e diz assim: olhem para mim, eu sou a paz que vocês precisam. Quando ele diz, paz seja convosco, ele está dizendo, eu estou convosco. Você sabe o que Deus está dizendo para a gente aqui nessa noite? Que na síndrome do entardecer, no maior calor do dia, Ele derrama paz sobre a minha e sobre a tua vida. E quando Ele diz, paz seja convosco, Ele está dizendo, eu estou convosco. E se eu estou convosco, por maior que seja a tua luta, a tua aflição, a tua angústia, a tua desolação, a tua tribulação, a tua perseguição, eu sou Deus, suficientemente Deus, para ser a paz que você precisa e a confiança que você precisa para continuar crendo que eu estou no controle da história da tua vida. Ora, não foi Jesus quem disse? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá. A paz de Jesus é a própria presença de Jesus. Diga do teu irmão, a paz de Jesus é a própria presença de Jesus. Agora olha para cá, meu irmão e minha irmã. Paz não é ausência de problemas. Paz é ter serenidade
em meio a guerras, a tribulações, a angústias, perseguições. Quem tem a paz de Jesus na vida, tem o próprio Jesus, e aí consegue declarar: quem me separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Não, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura me poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga para o teu irmão: a paz no vale para você sim, meu irmão. Quando Jesus diz: paz seja convosco, Ele está dizendo: eu estou no controle. Diga para o teu irmão: Deus está no controle. Mas em terceiro lugar, na síndrome do entardecer, no cair do primeiro dia, nós estamos no primeiro dia, Jesus Cristo se revela a eles como cumpridor das promessas. Quem tem promessa de Deus aqui? Levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte. Mas não tem momento da história da vida da gente em que a gente desconfia de que Deus não vai cumprir as promessas que Ele prometeu para a gente? Não é assim, irmão. Quando o caldo engrossa, quando o suco fica grosso, quando a torneira do deserto se fecha, quando o ar é pouco, quando nós buscamos sair do problema e o problema nos encurrala, a gente não chega a muitas vezes questionar se Deus ainda se lembra do que Ele prometeu para a gente. Por que isso acontece? Porque a gente é gente. E os discípulos de Jesus, apesar de andarem com Jesus, de verem os milagres de Jesus, de ver as obras que Jesus realizou, eles passaram na história da vida deles pela síndrome do entardecer, pelo dia sombrio, pelo dia da angústia. E aí eles estavam desolados e tão desolados e tão abatidos, que eles haviam se esquecido de que Jesus havia dito a eles que era necessário que o Filho do Homem morresse, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitasse dentre os mortos. A luta faz a gente esquecer das promessas. Mas eu estou aqui para dizer para você, na autoridade desta palavra que está sobre nós aqui nessa noite, todas as promessas de Deus para mim e para a tua vida, elas vão ser cumpridas, elas vão se cumprir. Deus vai cumpri-las. Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todas as promessas de Deus para mim e para a tua vida vão se cumprir. E a síndrome do entardecer vai passar. E o cântico da vitória você vai cantar. Diga para o teu irmão: irmão, te anima, porque Deus vai cumprir as promessas. Mas em quarto lugar, Jesus Cristo se revela a eles para transformar medo em coragem, em ousadia. Vamos ser sinceros, já não teve momentos da tua vida que você ficou com medo do dia de amanhã? Sexta-feira então, a notícia na fábrica é: tem facão voando em todo lugar. No meio do povo, no meio da gente, seguindo e andando em todas as direções. Vai dizer que você não teve medo, foi lá para o teu banheiro, ou fechou os teus olhos lá no escritório, ou na fábrica, e diz: Senhor Jesus, a notícia é, o facão está comendo. Jesus, eu tenho contas para pagar daqui 2 meses. Jesus, o que será? A coisa é tão séria, o medo faz a gente ficar tão com medo, que a gente cai
Preocupado, ocupado com uma coisa que ainda não aconteceu, mas já está preocupado com isso. E de repente isso não vai nem acontecer, mas essa preocupação traz ansiedade, que traz medo, que traz pavor, e que traz a síndrome do entardecer. Os discípulos estavam aqui, assim, isolados, abatidos, com medo. Qualquer um que batesse na porta dizendo, está vendo, é o facão. Qualquer um que batesse na porta diria, está vendo, é o cobrador. É o SCPC, o SPC. Aí está vendo, ó, o estado piorou, foi para CTI, foi para UTI. De que adiantou orar? Mas eu tenho uma notícia de Deus para nós. Eu tenho uma palavra do Eterno para mim e para você. Esse medo Deus vai arrancar. Porque hoje Ele passa pelas portas do teu coração. Entra dentro do teu coração, visita as preocupações do teu coração, o medo acerca do dia de amanhã, e Ele te diz, paz seja convosco. Eu não deixo um fio da tua cabeça cair, de cabelo cair, sem que haja minha permissão. Tudo está no controle da palma das minhas mãos. Eu cuido de ti hoje e cuido de ti amanhã. Não temas, não ficarás envergonhados e não será confundido. Mas em quinto lugar, o Jesus Cristo de Nazaré, ele se revela na síndrome do entardecer dos discípulos, como Deus soberano, que cuida de cada detalhe da história da vida da gente. Diga para o teu irmão, Deus é detalhista. Diga para ele, Deus está de olho em você. Ora, essa é uma boa notícia e uma péssima notícia. Se Deus está de olho na gente, a boa notícia é porque Ele sabe do que a gente precisa. A má notícia é que Ele sabe o que a gente faz. Interessante que Jesus, quando se revela aos discípulos aqui, dos versos 19 a 23, eu já vou encerrar. Ele fala com os discípulos, Pai seja convosco, sopra sobre eles o Espírito, diz para eles perdoarem uns aos outros. Aí, a Bíblia não fala nada que Jesus tinha anotado a ausência de Tomé. A Bíblia não fala. Mas depois, a partir dos versos 24 a 31, o texto sagrado diz, o evangelista João diz, que Tomé, um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Mas Jesus sabia quem estava lá. Mas um pouco mais para frente, Jesus aparece para eles de novo e diz, paz seja convosco. Só que tinha acontecido uma historinha nessa caminhada, da primeira aparição de Jesus para a segunda. Quando os discípulos foram dizer a Tomé, Tomé, eu sei que você, apesar de ser Tomé, é discípulo de Jesus e não crê, mas mesmo não crendo eu vou dizer, Jesus apareceu para a gente. E diz para a gente não ter medo, transformou o nosso medo em coragem, e Ele diz que Ele é a nossa paz, que é para a gente confiar e não temer o dia de amanhã, e Ele disse para a gente que era para avisar você, Tomé, que Ele vai aparecer de novo. O texto sagrado diz que Ele aparece para Tomé, e Tomé diz para os discípulos, antes de aparecer para Tomé, Tomé diz para os amigos deles, os discípulos, diz para eles o seguinte, olha, eu não vou acreditar nessa história não, porque Tomé não acredita, diga para o teu irmão, Tomé não acredita. A Bíblia diz que Tomé diz para os discípulos, olha, eu só vou acreditar nessa história, quando ele aparecer para mim, e não só isso, mas se eu tocar nos furos das suas mãos, e tocar no furo do seu lado. Se ele aparecer para mim e eu tocar nele, eu vou crer. Pois é. Jesus não estava lá quando Tomé disse isso. Mas Jesus estava lá. Você entendeu? Ele não estava, mas estava. Porque andar com Jesus é ser meio estranho mesmo, é ser meio esquisito.
É a gente crer que Jesus pode passar pelas paredes, com o seu corpo físico glorificado, sem ser esbarrado. Porque Ele é sobrenatural, Ele é Deus. E agora, nessa conversa de Tomé com os discípulos, Ele não está presente, mas Ele está presente. Que às vezes a gente faz coisas pensando que Jesus não está presente, mas Ele está presentão. Diga para o teu irmão, cuidado que você anda falando, de quem você anda falando, o que você anda falando, porque apesar de você achar que Ele não está presente, Ele está presentão, presentaço. Até aquilo que você pensa, que você maquina, que você elocubra, que você elabora, que você projeta para tentar derrubar alguém. Deus está vendo todo esse projeto sensacional de você e está dizendo, uau! Aquilo que você pensa acerca de mim agora aí no teu lugar, Ele está vendo. Ele está dizendo, eu estou analisando os teus pensamentos. E Jesus então resolve aparecer de novo, mas agora Tomé estava. Jesus diz, paz seja convosco. Ah, peraí, antes de qualquer coisa, Tomé, ô Senhor, vem aqui. Pois não, Senhor, toca aqui. Quem foi que dedou para o Senhor? E na gíria de hoje seria, quem caguetou para o Senhor? Quem foi que disse para o Senhor, que eu só queria se o Senhor tocasse nas suas mãos e tocasse do seu lado? Deus diz, eu sou soberano. Eu sou onipotente, eu sou onisciente e eu sou onipresente. Isso é bom, meus queridos irmãos, para andarmos sabendo que Deus sabe de todas as coisas e que eu tenho que andar em santidade, temor e tremor na presença desse Deus que é santo. E isso é bom também por sabermos que esse Deus, Ele sabe de cada detalhe da história do nosso viver. Diga para o teu irmão, Deus sabe de todas as tuas tribulações. Deixa eu dizer algo para vocês em nome de Jesus. Esse Jesus que se manifesta ao cair da tarde do primeiro dia, para os seus discípulos desolados, é esse Jesus que está aqui dizendo para mim e para você, eu sou soberano. Eu sei dos seus temores, eu sei das tuas angústias, eu sei das tuas preocupações, não te deixarei e nem te desampararei, não te deixarei desonrado diante dos homens, mas para cada dia que passaste de vergonha e passaste comigo, mesmo na síndrome do entardecer, ficaste aguardando o meu mover, saiba que para cada dia de vergonha, eu vou ministrar sobre a tua vida dupla honra, porque é isto que eu tenho preparado para os meus. Jesus aparece para os discípulos e diz, fique tranquilo, paz seja convosco, estou no controle, conheço quem crê e quem não crê, e aos que crê eu vou fazer, quem não crê eu vou fazer também, porque eu sou Deus e eu estou no controle, eu conheço cada um de vocês e cada detalhe da história da vida de vocês. Esse Jesus disse para os seus discípulos, recebam o Espírito Santo. Diga para o teu irmão, toque no ombro dele e diga assim, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Quando Jesus diz, recebai o Espírito Santo, Ele estava já pré-anunciando de que o dia de Pentecostes ia chegar. Mas enquanto o dia de Pentecostes não chegaria, ou não chegasse, eles teriam como companheiro o Espírito Santo. Posso dizer algo da parte de Deus para você? Você recebe isso? Abra a tua mão em nome de Jesus.
vai vir uma torrente de águas do Espírito Santo sobre a igreja. A igreja evangélica Canaã e todos os que estão aqui vão receber algo inimaginável, algo sobrenatural, algo indizível, algo glorioso, algo poderoso, algo em que todos dessa cidade vão dizer: a glória de Deus está sobre aquele povo. No entardecer, na síndrome do entardecer, o Espírito de Deus será soprado, a glória de Deus se manifestará, e todos dirão: só o Senhor é Deus. Amém.